Essa aí. Retornamos com o programa Cenário Político. Como eu prometi no início do programa, nós estamos recebendo hoje a doutora Dalvânia Borges da Costa, ex-vereadora, advogada e gestora, né, a provedora da Santa Casa de Misericórdia, que continua há décadas com esse imbróglio. Bom dia, doutora, é um prazer. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde. Né? É um prazer recebê-la aqui, viu? Boa tarde, Paulo. O prazer é todo meu. Boa tarde a toda a população que está nos assistindo também. Dalvânia, como ex-vereadora, como você analisa o comportamento e a participação de um número maior de mulheres na Câmara Municipal, embora os partidos agora, às vésperas, né, das coligações e filiações aí, se viraram nos 30 para arrumar mulheres aí, para inclusive cumprir a cota. E você parece que é pré-candidata também, né? Olha, Paulo, eu acho assim de fundamental importância a participação das mulheres na política. E eu tinha falado para mim mesmo, né, que não ia voltar para a política só depois que eu aposentasse. Mas diante de tudo que a gente está vendo na política, do que está acontecendo e da importância da mulher na política, eu resolvi, hoje eu sou pré-candidata a vereadora. Vânia, vou aproveitar, vamos falar sobre Santa Casa. Depois, no finalzinho do programa, a gente fecha com o assunto política. Olha, volta e meia, Santa Casa ocupa o espaço na imprensa local e tudo mais, em relação a uma série de sucessões administrativas equivocadas que vinham acontecendo. Só esse mês houve aí 3 ou 4 mudanças através de liminares da diretoria, da provedoria. Isso aí dá uma total insegurança, entendeu? Tanto na população como nos funcionários. Eu já vi aí as imagens aí, ó, do manifesto que teve lá dentro da Santa Casa essa semana. É um negócio assim absurdo. O que você tem a dizer? Olha, é o seguinte, nós tivemos eleições no dia 16 de janeiro agora de 2024 e teve 2 chapas concorrendo, que é a chapa que me indicou como provedora, né, que é Somos Santa Casa, e a chapa Nila Mudanças. A chapa Nila Mudanças, ela perdeu as eleições, né, nesse dia. E essa mesma chapa, ela ingressou via judicial com uma ação para anular as eleições que ocorreram e alegou uma irregularidade, porque um dos membros que participou da chapa, que é a presidente, segundo o estatuto, né, da instituição, ela não poderia ter participado. Então, a Justiça considerou como irregular. Entendi. E a juíza de primeiro grau, né, daqui de Batatais, a doutora Maria Esther, ela entendeu que, como foi irregular a nossa chapa, que deveria a chapa Nila Mudanças assumir de forma provisória e deu um prazo de 60 dias para novas eleições. E aí, nisso, teve essa reintegração, né? A Nila assumiu, a chapa Nila, né? Assumiu a Nila como provedora e eles ficaram por 8 dias na administração. E a nossa chapa entrou com agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça. E esse tribunal, ele entendeu que o fato de ter um dos membros participantes da chapa ter irregularidade, que não poderia derrubar a chapa toda. Aí ele deu uma decisão judicial reintegrando a nossa mesa, exceto Entendi. A presidente. E como na chapa tem a vice-presidente, ele subiu a vice-presidente para assumir como presidente da mesa administrativa, que foi Entendi. A Marta Regina Guidolin. Entendi. Dalvânia, volta e meia a gente ouve aí atraso de pagamento, é isso, aquilo e tudo mais, né? Como você houve até essa manifestação dos colaboradores, funcionários, foi até uma manifestação tanto quanto até grave, contundente, grave realmente. Como é que você pegou a Santa Casa e como é que está hoje?
O Paulo, quando eu assumi foi dia 1º de fevereiro de 2022, né? 2022. Infelizmente, eu peguei numa situação assim péssima. Inclusive, o 5º dia útil, né, era dia de folha de pagamento. A gente não tinha um centavo no caixa para efetuar o pagamento dos funcionários. E isso não foi devido à má administração anterior, não. É que a gente sempre trabalhou com uma tabela SUS, né? Uma tabela SUS muito defasada. Fazia 18 anos que não tinha reajuste. E, geralmente, época de pagamento, a gente tinha uma defasagem, uma faixa de R$300 mil. Esse era o buraco causado pelo SUS. Certo? E a Santa Casa tinha que pegar recursos próprios de convênios, atendimentos particulares para suprir essa defasagem causada pela tabela SUS. E no início, quando eu peguei, eu lembro que estava atrasado o pagamento de médicos, alguns 4 meses, outros 6 meses de atraso. Então, era um atraso horrível. E no decorrer do tempo, eu corri atrás de emendas, eu e a mesa administrativa, certo? De emendas parlamentares. Tanto que conseguimos várias emendas, foi o que deu um fôlego para nós. Eu vou conversar isso com você daqui a pouquinho em termos de número. Doutor Ricardinho ligou aqui. Então, eu vou dar uma adiantada aqui. Hoje, nós não temos salário não temos salários de colaboradores e nem pagamento de médicos em atraso. Perfeito. Estão todos em dias, tá? E graças ao nosso governador, né, Tarcísio de Freitas, que ele fez um projeto e hoje nós trabalhamos com a tabela SUS paulista. Ele está enviando mensalmente R$687 mil para todas as instituições, todos os hospitais filantrópicos. O doutor falava sobre o funcionário que não quis aprovar, não quis assinar o pagamento, mas aí você recorreu, me falando no intervalo, à segunda secretária, que está tudo solucionado e tudo bem. Dovânia, ao longo da história, a gente constatou um patrimônio deixado por essa família, Cândido Alves, extraordinário para a cidade de Batatais, ser dilapidado numa sucessiva incompetência administrativa. Fazendas, terrenos, etc. Eu estou falando isso porque eu era assessor direto de 2 ex-prefeitos, 3 mandatos de vereador e conheço bem a história da Santa Casa. E por ter sido atendido 2 vezes essa semana, por causa da dengue que eu contraí, lá na Santa Casa, eu tive a oportunidade de encontrar vários médicos, funcionários, e é lógico, o jornalista conversa. Certo. Tá certo? E fora isso tudo, a gente se inteira dos assuntos. Eu levantei o seguinte, passado para mim. Repasse 21 milhões em 2023, quase que 2 milhões por mês da verba que é da prefeitura, que vem do governo federal e tudo mais. Aumento de 700 mil pela tabela paulista do SUS a partir desse ano aqui, que vai aumentar, na verdade, quase em 8 milhões ano. Mais ainda, o repasse para a Santa Casa. Fora isso, eu te pergunto o seguinte, mais as emendas parlamentares que é recebida. Aí você já, olha, está faltando 800 mil para acabar a obra. Aí já chegaram mais de 3, 4, 800 mil e não acaba a obra 100%. É tanto desencontro de desculpas e informações furadas que emanam de lá de dentro, que isso aí confunde a imprensa, confunde mais ainda, dá um nó na cabeça do povo. Eu queria que você explicasse a atual situação. Ô Paulinho, com relação ao patrimônio, né, doado por essa família, não houve dilapidação não, tá? O patrimônio está todo lá. Tá? Nós temos fazendas, temos terrenos da instituição e estão todos lá sendo valorizados dia a dia. Mas muita coisa foi vendida, que a gente sabe que eu acompanhei. Foram vendidos uma média de uns 4, 5 terrenos, né, para suprir até essa defasagem da tabela SUS, para suprir esses buracos. Mas você não acha que com todas essas verbas que são repassadas, a Santa Casa não tem condições de sobreviver por si? Paulinho, essas verbas que são repassadas são bem específicas. Igual você falou, o que vem para o SUS, a gente usa
para o SUS. Só que trabalhamos com uma tabela defasada há 18 anos, sem nenhum reajuste. Esse valor repassado não supre as despesas que nós temos mensalmente com o atendimento do SUS, entendeu? Inclusive, a Santa Casa precisava de tirar do patrimônio dela, dos recursos próprios e dos recursos dos planos de saúde para suprir a tabela SUS, que é o atendimento feito pelo SUS, Entendi. que ultrapassa mais de 85%, tá? Do nosso atendimento. Então, parece, quando fala 2 milhões de recursos, esses 2 milhões, só de folha de pagamento, nós usamos mais de 1 milhão, tá? Tem também encargos, tá? INSS, tudo isso, Fundo de Garantia de Funcionários, compramos todos os medicamentos, tudo, a gente compra tudo com esse valor. Mas então, você trabalha não com dá, déficit trabalhamos mensal? com déficit mensal. Agora, como eu disse no início, né, graças ao governador Tarcísio, ele enviou, né, para suprir esse déficit da tabela SUS, que o governo federal nunca supriu, certo? Ele está enviando 687 mil reais por mês. Iniciou o mês passado. Nós recebemos já 2 recursos desse valor. Referente janeiro, tá? Competência janeiro e competência fevereiro. Entendi. Esse valor deu para suprir aquela defasagem causada pela tabela. Entendi. E graças a Deus eu acredito que a partir de agora a gente vai ter assim um equilíbrio nas finanças da instituição, graças à tabela SUS, tá bom? Dalvânia. E hoje não temos atrasos com pagamento de médicos, repasses de prestação de serviço, colaboradores, fornecedores, estamos totalmente em dia. Como é que é composta? Eu faço trabalho de jornalismo, eu não fico questionando. Como é que é composta essa mesa, essa diretoria? É muito cacique e pouco índio lá? Como é que é? Ou está bem enxuta a diretoria? Ela é composta... Não está na hora de se promover uma nova eleição, Adalvânia? A mesa, ela é composta por 13 membros. Esses 13 membros, eles são votados pela Irmandade. Nós temos... você poderia fazer parte da Irmandade. São voluntários? São voluntários, todos. Beleza. Os 13 são voluntários. A provedora, tá? Eu faço a gestão da administração da Santa Casa de forma totalmente voluntária. Eu não recebo um centavo para estar lá dentro trabalhando, tá? E melhorando o atendimento para toda a população. É como se fosse assim uma missão, tá? E os outros 13 também estão de forma voluntária. Essa é a composição da mesa? É a composição da mesa. Da mesa, diretora. E você me falou sobre novas eleições, se não estão na hora. Eleições são de 2 em 2 anos, certo? A última foi dia 13 de janeiro, que ele elegeu a nossa chapa. Ô, Dalvânia, eu ando mais de 50 cidades da região. Certo. E eu percebo que Batatais, fisicamente, a nossa Santa Casa, o nosso hospital, é ótimo. Poucas cidades têm um hospital igual o nosso, com UTI, enfim, todos os serviços, a gama de serviços que são prestados pela nossa Santa Casa. Não é verdade? Verdade. Agora, é a tal história. Como é que está hoje a situação da Santa Casa? O que está sendo feito? Você mudou o sistema de trabalho, você está fazendo reformas, você está colocando assim uma nova política de valorização do funcionalismo. Como é que está a situação hoje da Santa Casa? Olha, durante a minha gestão, eu estou priorizando o melhor atendimento à população. E para isso a gente precisa fazer reforma na estrutura, mudar os processos de trabalho, né, para ter um melhor atendimento à população, e é isso que eu venho fazendo. Mensalmente, eu entro em contato com todos os deputados federais e estaduais. Eu reivindico, né, para a nossa instituição emendas. Durante a minha gestão, eu consegui 5.685.640
R$1,79 de emendas parlamentares. Todas são muito específicas. Poucas vêm assim para a gente poder... Direto, material direto. E tal, tudo. Sempre passa pela prefeitura e a prefeitura repassa para nós. E vem de forma específica. Essa é para compras de equipamentos, já vem os equipamentos já exatos, a gente já mudou muitos equipamentos para melhor atender a população. Poucas vêm para custeio, porque quando vem para custeio eu posso usar para pagar a folha de pagamento, e é o que a gente fez, né, durante essa gestão. O motivo que a gente não tem atraso com pagamento de médicos e nem de fornecedores foi graças a essas emendas que a gente conseguiu. Dona Vânia, você que está ali na frente agora, vivenciando, entendeu, a realidade realmente da nossa Santa Casa, antes que desague aí numa ação popular que provoque o Ministério Público até promover uma sindicância, que seria muito ruim para o nome da Santa Casa, do único hospital que nós temos, muito bom por sinal, fisicamente muito bem aparelhado, com um grupo de médicos, enfim, tudo. Antes que isso aí desague de uma sindicância provocado pelo Ministério Público, você não acharia interessante, de bom alvitre, por exemplo, até mesmo se pensar na prefeitura, entendeu? Encampar realmente a Santa Casa e promover novas eleições, assim por diante? Ô, Paulinho, como gestora da saúde? Como gestora da saúde, eu te informo que nós, da Santa Casa, não damos nenhum motivo para o Ministério Público promover uma sindicância. Não certo? estou falando em relação à administração de vocês. Certo. O que pode acontecer, como está tendo... A Justiça já envolveu, né? Até porque a Chapa Nila entrou com uma ação para requerer novas eleições devido à irregularidade. E a juíza de Batatais, ela até concedeu um prazo de 60 dias para novas eleições. Aí a mesa Somos Santa Casa ingressou com agravo de instrumento e o desembargador, ele revogou essa liminar da juíza, né? E reintegrou a nossa mesa novamente. Tanto que a outra mesa tomou posse, ficou por 8 dias. Certo? Aí teve a nossa reintegração. Isso não significa que não vamos ter novas eleições, tá? Assim que julgar o agravo, aí vai definir se vai ter novas eleições ou não. O que seria o ideal, né? Eu também penso que seria o ideal, certo? Agora, para ter novas eleições, não basta eu falar assim, eu vou convocar. Eu nem tenho poderes como provedora para convocar novas eleições. Presidente do Conselho. Quem tem poder para convocar novas eleições é o presidente da nossa mesa administrativa, que está em vigor. Entendi. Certo? E eu até entendo que deveria convocar novas eleições, porque estamos sem presidente, sem vice-presidente, porque a vice-presidente que foi nomeada pelo desembargador, ela pediu renúncia por motivos particulares, certo? E a mesa, ela nomeou um presidente interino, que é o José Geraldo de Oliveira. Ele, sim, pode pedir novas eleições, se ele achar que é cabível. Dona Vânia, o que está sendo feito hoje na Santa Casa em termos de reformas, ampliações, planos de trabalho, proposta para os funcionários de valorização e tudo mais? Olha, a gente está fazendo uns processos, né, de trabalho inovados, tudo. Inclusive... Tem energia voltaica, parece que você realmente, a gente fez um projeto, tá, pensando em redução de custos e conseguimos. Hoje, toda a Santa Casa, ela está com placas solares e vai nos trazer uma economia numa média de R$70 mil mensal. Perfeito. E falta pouco, só falta uma assinaturinha lá para começar a funcionar. Perfeito. E também eu coloquei o prontuário médico digital. A gente já está finalizando, tá? E isso vai trazer uma economia e aumentar a receita. E também o meio ambiente vai agradecer muito, que a gente vai acabar com o papel. Doutor Dona Vânia, nós estamos no final, infelizmente, chegamos ao final do seu tempo, porque nós temos outra entrevista ainda dentro do programa.
E eu queria te perguntar como pergunta final, o que é necessário para se fazer, então, uma nova eleição, se é possível realmente, tá? O que está sendo feito? E a Nila parece que ela tinha nomeado novos colaboradores aí, participantes, tudo, agora desnomearam. Como é que está essa situação? Eu queria que você desse uma geral aí para a gente encerrar o assunto. Olha, para ter novas eleições, tá? Fora do prazo, né, que encerra o nosso mandato em fevereiro de 2026, certo? Para ter novas eleições antes, vai depender de uma decisão judicial, né, que já foi pedido essa nova eleição, ou o presidente atual fazer uma convocação para novas eleições, tendo em vista que a nossa chapa não está com o número correto. E por que a atual mesa desconsiderou a nomeação dos convites feitos pela Nila? Olha, quem tem poder de voto é a Irmandade. Realmente, a Nila, durante esses 8 dias que ela esteve no poder, ela ingressou com 64 novos irmãos, certo? E eu observei a ata, está dentro da regularidade. O nosso estatuto exige que sejam esses novos irmãos indicados por um membro da mesa. E, no caso, teve a indicação por um membro da mesa. E também exige que passe por uma comissão nomeada pela mesa para aprovar, dar um parecer, para ver se são pessoas de moral ilibada. E isso também foi analisado e foi aprovado. E, pelo que eu observei, a presidente atual da mesa, na época, né, que foi nomeada por força de uma liminar, e a provedora, elas homologaram esses nomes. Perfeito. No meu ponto de vista, eles estão aptos e ingressaram de forma regular, de acordo com o estatuto na instituição. Perfeito. Mas teve uma ata, né? Que teve uma reunião agora no dia 13 de maio, próximo passado, e que considerou todos os atos que a Nila tomou durante esses 8 dias como inválidos. Perfeito. Mas, na realidade, são válidos. Por força de lei, eu entendo que sim. Dalvânia, bom, você é advogada. Porque durante o período que ela estava, né, como provedora e a Ângela como presidente, todos os atos durante os 8 dias são válidos. O que foi cancelado por força da justiça, tá? Foi a nossa reintegração, certo? Foi a gestão provisória delas que foram canceladas. Foi pouco tempo, esses 30 minutos, para a gente falar de muitos e muitos problemas da Santa Casa. Não conversando nem sobre política, sua futura candidatura aí como pré-candidata a vereadora. Você vai voltar outro dia aí, nas próximas semanas, para a gente concluir os assuntos que estão faltando, falando dos mutirões, de saúde e tudo mais. Estão sendo realizados com a prefeitura e tudo mais. Olha, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela participação e pelo convite, né, de retornar aqui novamente.